Bom, meu nome é Luiz, meu nome é Bob, ou seja, meu nome não é Bob. Mas vocês podem me chamar de Bob, vocês podem me chamar de Luiz, irmão, e aí, brother, né? Bom, eu sou casado com a Bruna, sou pai do Benjamin, somos pais do Benjamin, né? E somos missionários pela Igreja Batista Vila Euro e pela Igreja Batista Memorial de São Paulo. E hoje eu vim compartilhar com vocês algo a respeito do que estamos fazendo e principalmente do que Deus está fazendo. Porque o que importa é o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo muita coisa. E muitas dessas coisas a gente nem tem noção. E nós precisamos. Eu, como missionário, tenho o dever de ensinar a igreja. Porque eu amo a igreja brasileira. E eu queria agradecer, nesse ponto, aos meus amigos convidados, Japinha, ao pastor Paulo, Mateus, obrigado pelo carinho, obrigado pelo pastor Júnior e ao Thiago pelo convite. E nós vamos começar. Vocês podem passar o slide aqui? Olha lá. Essa mulher linda, maravilhosa aqui, que Deus me deu, é minha esposa, Bruna, missionária. Orei, viu? Mas ela orou também bastante. E esse senhorzinho aqui é o Benjamin. É o nosso milagre de Deus. Sobreviveu a um tumor renal e está aí, já está indo na Cracolândia com a gente, está orando pelas crianças da Cracolândia. Não tem conversa, aqui é poucas ideias. Ou é ou não é? Bom, quero compartilhar um versículo com vocês, irmãos. 1 Coríntios do 9 ao 22, clássico, conhecida. Ela fala o seguinte: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo com todos para ganhar a todos, por todos os meios, para assim chegar a salvar alguns. Essa parte de Paulo, ele fala sobre algo fundamental, da gente entender o que está ao nosso redor, quem nós servimos, quem é a sociedade que nós convivemos, para assim entender o que Deus quer e como Deus quer se comunicar com eles. É assim que eu vou falar sobre a Christian Skater Brasil. Christian Skaters Brasil, skatistas cristãos. Brasil. É Brasil porque está no Brasil, mas eu estou falando de uma organização global. Ela se espalhou em mais de 10 países, está no Brasil desde 2012, e nós somos focados em meio a esse propósito junto ao skatista e à comunidade de skate que roda no mundo inteiro. Mas antes de tudo, a gente vai lá atrás, e a gente vai pegar em 1 Coríntios 9, a partir de Paulo, para entender mais ou menos qual é o processo que está ocorrendo, qual é o processo natural das coisas ocorrerem, e qual que é a nossa posição hoje como missão entendendo a igreja brasileira. Olha, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para ganhar os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos, e fiz-me tudo para todos, para ganhar por todos os meios, chegar a salvar alguns. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, que a Tua palavra é livre para todos nós. Obrigado que o Senhor abre os nossos entendimentos. O Senhor faz a gente chegar ao mundo de uma forma mais nítida, ter misericórdia. E acima de tudo entendendo que o Teu propósito é a nossa salvação. A Tua vontade é o que nos alegra, é o que nos dá vida, e é o que vai dar vida para o nosso próximo. Ministra com a gente nesse meio, nesse ponto, esteja com a gente aqui nos nossos lugares, aqui nesse púlpito, e que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, porque queremos pregar para muitos e salvar aqueles que o Senhor assim deseja, Pai. Queremos fazer parte da Tua obra. Em nome de Jesus, oramos como igreja. Amém. Bom, a questão central é, Paulo ele chegou nesse ponto, e qual que é a questão? Paulo, ele não foi um super apóstolo, não é assim. Ele compreendeu a essência do Evangelho e todo mundo entendeu o que estava acontecendo, não foi assim. O apóstolo Paulo, ele entendeu a essência do Evangelho de uma forma tão potencial que assustou todo mundo que estava ao seu redor. Então o que ocorre? Quando Paulo falou, não, mas eu entendi, Jesus ele quebrou as fronteiras, ele está falando que a gente tem que levar o Evangelho para todos. E naquele momento a igreja de Atos, a inicial, ela não entendeu isso. Ela falou, não, Paulo, senta aqui, fica um pouquinho aqui, não é bem assim. E Paulo falou, não, eu tenho certeza, Paulo, você chegou agora, dá uma segurada. E Paulo demorou 14 anos estudando e se aprofundando ainda mais no Evangelho, para que toda aquela comunidade entendesse a graça de Deus, de que a mensagem não era só para eles, ela tinha que sair, ela tinha que passar. Então isso é normal.
essa falta de entendimento, todos nós, eu estou aqui e faço parte disso também. E eu, como todos vocês, preciso de Deus para entender o que realmente, o que Ele quer. E no devido momento aquela comunidade entendeu que realmente a mensagem tinha que passar das barreiras. E Paulo foi. E a mensagem de Deus nunca mais parou. E essa igreja está de pé aqui, nesse momento, louvando a Deus, porque essa mensagem não parou de ser pregada. Essa mensagem de salvação não parou de alcançar corações, não parou de mover pessoas, não parou de trabalhar em meio às subculturas que existiam naquele tempo. Então eu vim como ministro do Evangelho, mas eu vim também falar para vocês a respeito de algo que vocês ainda não têm conhecimento, do meio que vocês não têm conhecimento. Eu vou falar real, não é obrigação de vocês, é obrigação nossa, como missionários, ensinar a igreja. A igreja também precisa saber o que está acontecendo. Quem sabe de tudo é só Deus, mas a gente está aqui para ajudar Ele, né? Concorda? Eu acho que o nosso maior chamado hoje é não atrapalhar o mover do Espírito. E a gente está aqui. Então, dando esse seguimento, eu vim falar para vocês sobre algo que está ocorrendo e que de fato precisa da atenção da igreja brasileira. Bom, vou seguir alguns slides e vocês podem acompanhar. Eu vou falar com vocês sobre tribos urbanas. Tribos, bom, também chamadas como subsociedades. As tribos urbanas são constituídas de microgrupos que têm como objetivo principal estabelecer redes de amigos com base em interesses comuns. Né? Esses grupos apresentam uma conformidade de pensamentos, hábitos e maneiras de se vestir. Então vira um grupo seleto que encontram parentes em comum, seja música, seja roupa, seja arte, ou qual seja o estabelecimento que junte eles, e eles começam a andar juntos, e aquilo muitas vezes ele toma uma proporção ainda maior, então começa a virar uma tendência, começa a ganhar mais seguidores. E as tribos urbanas são um grupo, uma subsociedade que existe há séculos. Todo tempo teve a tua tribo urbana. E hoje, eu acho que a gente nunca teve tanta tribo urbana na existência desse planeta. E a igreja ela precisa entender isso. Da mesma forma que ela envia um missionário para o Nepal, para o Egito, porque lá o Evangelho ainda não tem essa liberdade. Nas nossas cidades, aqui do lado, é tão igual. Tem sociedades aqui que nem sabem quem são Jesus, ou quem é Jesus, ou o poder que ele tem, como a gente acabou de louvar aqui, entregar a Deus, né? O poder dele é o que nos contagia, é o que nos move. Antes de lançar, eu tenho um vídeo aqui, eu gostaria que vocês passassem. Está na agulha o vídeo? Está na agulha? Para vocês entenderem mais ou menos qual é a potência de alcançar uma tribo urbana como essa. Esse jogo é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! O nosso Deus é vivo. Não importa o tempo que a gente vive, Ele sabe o que está acontecendo. Não importa o tempo que a gente está vivendo hoje, Ele sabe muito bem o que está ocorrendo. Ele sabia que a humanidade ia vir para cá e a esperança maior. Nada foge do controle do Senhor. Nada. Pode continuar na apresentação, por favor? Ali eu sempre confundo. Vocês viram que como assim, é prazeroso mostrar um trabalho, realmente uma entrega. Não importa o que você faça, não é necessário você ser um skatista, mas o que você faz para o Senhor, faça com toda a vontade que você tiver, que eu tenho certeza que Ele fará coisas maravilhosas. Eu vim atualizar vocês um pouco por que a gente está servindo essa cena. Você vê o tanto de gente que tem aqui, né? Isso aqui é Curitiba, São Paulo tem o triplo. Né? Um pouco sobre o skate da tribo do skate no Brasil. Somos mais de 8,5 milhões de pessoas no país, muitos deles localizados no Sudeste, Sul e Nordeste do país, que cerca de 90% está nessas regiões. Hoje são 8,5 milhões de skatistas. Isso aqui é uma pesquisa feita de 2014 até 2016, pelo Datafolha. Não é pesquisinha de um dia, de uma semana, foram 3 anos.
E hoje, essa pesquisa ela tem a proporção de chegar até 11 milhões. É muita gente andando, é muita. E isso se encaixa no sentido, nós olhamos a sociedade que nós estamos servindo atualmente. E a gente está tendo uma mudança antropológica muito grande. Né? Bom, eu moro em Osasco, não é perto. Mas a dificuldade de eu encontrar meninos e meninas jogando bola na rua, nos tempos de hoje, é gigantesca, eu não vejo mais. Agora, menino e menina andando de skate. Então, essa globalização, essa mudança, essa urbanização, ela é constante, ela não vai parar. Né? O único que não muda é Deus e a sua palavra. Agora, o resto, tudo muda. E a gente tem que se atentar como igreja a essas mudanças. Pode passar, por favor. Então, é um crescimento massivo, é um crescimento gigantesco. Eu quero só fazer uma pergunta da igreja. Quem sabia que hoje eram 8,5 milhões de skatistas? Levanta a mão. Quem sabia? Só o Tiago ali. E quem não sabia? Levanta a mão. É assustador, né? Olha lá, o missionário ele tem que vir ensinar. Ele tem que mostrar a verdade para a igreja. Senão a igreja não vai saber. Entende? Ó, destes skatistas, relatando uma das posturas da Christian Skater no Brasil. Nós fizemos uma pesquisa em 2015, uma pesquisa online. Essa pesquisa foi recebida com muitos elogios da mídia e da cena do skate. Ela conseguiu alcançar todos os estados do Brasil. Nessa pesquisa nós conseguimos dados importantíssimos, inclusive a CEPAL ela aprovou essa pesquisa. E ela tinha dados sobre a religião do skatista, o que eles usam de droga. E nessa questão nós levantamos esse dado: desses 15% dos 8,5 milhões, 11% são usuários de droga pesada. 8,5 milhões é gente abessa. E 100%, olha o medo, 100% já foram evangelizados, mas a maioria rejeitou. Sabe por quê? Pode passar o próximo slide. Pode passar essa também. Porque a comunicação era ineficaz. A igreja ela tentou de alguma forma se comunicar no meio que ela não fazia ideia como pensava, como agia, qual era o objetivo deles, qual era a dificuldade deles, qual que é o sonho, qual que é a visão da mídia do skate, qual que é a visão do mercado do skate. Ela tentou de uma forma ineficaz tentar levar o evangelho para eles. E aí o Tico não bateu com o teco e virou estatística. Olha, eu acredito em estatísticas, eu acredito. Mas eu acredito em Deus, eu acredito que o poder de Deus muda todas as estatísticas. Para mudar a estatística, meu irmão e minha irmã, é só com fé. Na moral. Bom, a fidelidade da palavra, o conteúdo do Evangelho é inegociável. Infelizmente, a posição da igreja que se posicionou com essa tribo não levou a fidelidade para a palavra. E a clareza, né? Se você vai aumentar o volume, não amplifique as gafes. Procure saber do que você está falando, saber onde você está se envolvendo. Você precisa estar dentro. Pelo menos ter um contato com eles para evitar fazer o que não deve. Ou pior, para evitar fazer o que Deus não está pedindo. Né? E um dos pontos que nós criamos e entendemos de direção, se puder voltar estava invertido, nós estabelecemos o relacionamento com as pessoas. Nós somos intencionais. Uma das posições da Christian Skaters é servir através do relacionamento. Então, a pessoa não precisa andar de skate. Ela não precisa andar muito de skate. Às vezes não precisa nem andar. Ela precisa amar essas pessoas. Ela precisa ter ouvidos para ouvi-los. Ela precisa ter disposição em tempo. Vou parar 5 minutinhos ali e trocar ideia com essa galera, menina, vou elogiar ele, vou conversar com ele, daqui a pouco eu vou virar amigo. A gente está com senhoras. Pô, não quero. A gente está com a Zuleide, uma senhora missionária lá no sertão do Nordeste. Ela está girando a cena do skate. A Zuleide. E ela vai vir para cá em abril. A Zuleide está incentivando e influenciando os meninos na cena do skate, porque os meninos não fazem nada. Ela vai lá e puxa eles pelo ouvido. Olha só. E a gente criando várias barreiras assim, né? Não, eu não tenho tatuagem, não, eu não ando, não. Mas você ama. Se você ama, nada vai ser um empecilho. Pode passar 2, por favor? Então assim, eu vou trazer uma reflexão do Schaeffer, que é bem simples. Como é que o relacionamento chega? A primeira afirmação dele, ele afirma que todo homem sofre alienação e através dela podemos apresentar a salvação. Pode passar. A alienação, no caso, todo mundo tem algo para falar. Todo mundo conversa sobre algo. É música, é futebol, né? Não sei, gente, tanta coisa, né?
Até de Deus as pessoas gostam de falar. Todo mundo fala sobre alguma coisa. Entende? Essa é uma das questões que nós temos que entender como relacionamento. Você quebra barreiras quando você se dispõe a ouvir a pessoa e entender qual é o meio que ela sobrevoa, qual que é a questão que rodeia a cabeça dela. E a partir daí puxar assuntos e ganhar aquela notoriedade, aquela confiança, sabe? Você confia numa pessoa e no momento que você confia nessa pessoa, essa pessoa ela vira a sua referência. E hoje o nosso papel é realmente ir na cena do skate, aprendemos mais sobre o skate, aprendemos mais sobre a cena do skate, aprendemos mais sobre o mercado do skate, começamos a ter visões que às vezes o mercado do skate não tem, porque Deus está com a gente, e a gente começou a ditar o pensamento de vários meios, várias pistas de skate no qual o evangelho não era pregado, e a gente começou a influenciá-los, o evangelho começou a transformar e Jesus começou a ser a resposta. Oh Deus, só o Senhor sabe a luta que a gente tem. Então a gente começa a conversar sobre qualquer aspecto da alienação e introduz o aspecto correspondente à salvação. Saiba do que eles realmente necessitam e sirva em cima da necessidade deles. Eu tenho certeza que você vai quebrar todas as perspectivas que eles tinham sobre igreja, sobre crente, sobre evangélico, o que mais? Qual outro adjetivo que eles usam? Pode passar. Então, a alienação tem diversos significados, pode ser uma sensação de bens, transferência de domínio, ou algo, ou uma perturbação mental. Então, a gente precisa realmente saber o que circula no meio deles, o que passa na cabeça daquela pessoa em específico, e buscar mais informação sobre aquilo, para sempre estar puxando o assunto, para sempre estar tendo o que falar, tendo essa disposição para que aquela pessoa ela ganhe confiança com você. E estou falando de um skatista. A galera acha que tem que chegar na pista e salvar todo mundo. O que o apóstolo Paulo fala? Que eu me fiz de fraco, eu fiz de todos, para a salvação de alguns. Nosso trabalho é de formiguinha. E as formiguinhas estão fazendo formigueiro em várias pistas de skate aí. Com simplicidade, é Jesus que está guiando, não é a nossa intuição. Pode passar? Bom, o que é a missão Christian Skaters? Eu vou falar rápido sobre essa missão para vocês também entenderem que ela tem base, fundamento, objetivo, não é um machismo, mas nós ainda estamos aprendendo. Pode passar? A Christian Skaters ela tem a base da história do skate, né? Por quê? Porque o skate começou nos Estados Unidos, certo? Então ele começou nos Estados Unidos, mas ele não existia skate, rodinha. A galera do surf surfava, acabaram as ondas e eles queriam continuar surfando. O que eles fizeram? Cortaram as rodinhas do patins e botaram na pranchinha, tá vendo? O patins não é de Deus, gente. Brincadeira, Jesus salva os holders também. Eles cortaram numa necessidade as rodinhas dos patins, colocaram numa pranchinha. Você acha que esses caras iam imaginar que ia virar isso aí hoje? Atravessou continentes. E a Christian Skaters, ela, da mesma forma que o surf, né, que o skate na história do surf, o surf veio primeiro, depois veio o skate. E o ministério foi a mesma coisa. Primeiro veio o Christian Surfers, surfistas de Cristo. Em 2003 virou uma organização oficial chamada Christian Skaters. Olha lá, seguindo a história. Ela tem o objetivo, ela é uma organização sem fins lucrativos, mundial, dedicada a servir a comunidade do skate através do Evangelho de Jesus Cristo. Dedicada a servir a comunidade do skate. Entende a questão de você ter um relacionamento como pauta principal da sua visão? Se você não servir, se você não se relacionar com aquelas pessoas, você não sabe o que você pode fazer ali. É tipo colocar o pingo nos is. Como eu vou saber o problema do local se eu não converso com ninguém naquele local? Como que eu vou ajudar uma família a se reerguer se eu não sei nada do que está acontecendo naquela família? Entende? Então nós servimos através do relacionamento. Pode passar? Ela é uma organização que conta com o apoio financeiro de igrejas, fundações, indivíduos, né? Como eu disse, ela começou nos anos 90, se tornou organização em 2003 e ela veio derivada do Surfistas de Cristo, o Christian Surf,
Hoje, ela está presente em mais de 10 países, pode passar, né? E essa questão de estar em mais de 10 países, o Brasil está embutido. Aqui algumas fotos, África do Sul, Estados Unidos, Panamá, Argentina. A próxima slide ele vai mostrar os países hoje oficiais que tem, né, toda a proporção do Christian Skaters. Vocês podem ver aqui, Canadá, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Brasil, Argentina, Colômbia, enfim, é muita gente. E agora está começando no Japão, de forma fortíssima, na China. Hoje temos missionários americanos que são skatistas, que estão indo na China, onde é proibido pregar o Evangelho. A maioria dos skatistas chineses se converteram ao Evangelho. E a galera lá está fazendo coisas incríveis. Então, assim, a questão do Evangelho se expandir dessa forma nesses países com o skate, é porque o skate, ele se expandiu primeiro. O skate ele virou global. Você vai numa ilha da Nova Zelândia, tem um menino andando de skate. É assustador. Não está no nosso controle, mas foi. E cabe a nós usarmos a ferramenta com sabedoria para também ir junto, né? Porque eu creio que Deus está na frente desses caras aí. O skate chegou, mas eu tenho certeza que Deus chegou primeiro. Christian Skaters no Brasil, como nós somos um dos países, né, que também faz parte desse ciclo, como eu mostrei para vocês, hoje nós temos 8,5 milhões de skatistas, a gente só está atrás dos Estados Unidos, o pai do skate. É um absurdo. E quando a gente fala de esporte no Brasil, a gente só fala o quê? Futebol. É lógico que tem muito mais jogador de futebol. Futebol é legal, tem uma baita de uma ferramenta de evangelização também. Mas a gente não percebeu as mudanças do tempo. E a gente ainda acha que é só futebol. Pergunta pro Japinha, que time você torce? Ó, São Paulo, não gosta de futebol, tá vendo? Mas é brincadeira à parte. A maioria dos skatistas nem se importa com futebol. É uma cultura própria, é uma cultura enraizada. Ela anda por pernas próprias. Começou com surf, hoje o skate é uma cultura independente do surf. Por isso que se expandiu dessa forma. Então a gente tem que entender que a versatilidade da Christian Skaters ou desses ministérios dos esportes radicais se expandiu pela globalização. Pode passar? Hoje no Brasil nós criamos diretorias nacionais, porque esse é o nosso objetivo. Aqui estão os lugares, né, que nós começamos, o Christian Skaters. A gente começou em São Paulo e hoje está em todos esses lugares. Há critério de se expandir ainda mais. Por quê? Porque nós criamos um objetivo baseado numa necessidade. Nós entendemos que a gente precisa realmente se tornar uma organização missionária. Por quê? Porque a gente precisa formar mais skatistas cristãos intencionais e a gente precisa alertar a igreja. Porque essa questão do skate ele não pode ser mais um paradoxo para a igreja brasileira. Já foi o tempo. E essa questão é uma questão dura de se falar. Mas a gente precisa também rever o nosso passado para entender como que a gente conserta o nosso futuro. Vou falar uma história breve de skate para vocês entenderem do que eu estou falando. Final dos anos 90, quem que era o prefeito de São Paulo? Era o Jânio Quadros. Quem lembra disso? Não, se não quiser entregar a idade, não. Lembrou ali. O Jânio Quadros ele era o prefeito de São Paulo. O que ocorreu nessa época? Ele foi no Ibirapuera fazer uma campanha dele, já eleito. O Ibirapuera era o pico de skate no centro de São Paulo naquela época, a molecada andando, com aquela ideia subversiva do punk, né, que era muito forte entre o final dos anos 80 e 90. E aí um dos meninos escorregou, o skate saiu, num lugar cheio de gente, e pegou no pé de quem? Do Jânio Quadros. Isso está relatado, tem documentário falando disso. O que o Jânio Quadros falou com aquele alto tom? Tem gravado esse vídeo. A partir de amanhã, ninguém poderá mais andar de skate em São Paulo. O skate será proibido. E não é que foi? É sério, foi. E esse documentário se chama Vida Sob Rodas. Vocês acham no YouTube. Mas foi uma perseguição com a galera do skate assim. Parecia que estava pegando bandido. A galera andava, por isso lá ficava de pau, cacetada, aprendia o skate. E você só assistia o skate de lá com seu pai e com sua mãe. E olhe lá. Então foi uma perseguição mais massiva. E nessa época foi tão agressivo que a sociedade entendeu que o quê? O skatista é um mau elemento. Ah, mas Bob, tem maconheiro lá. É lógico que tem.
Não, todo mundo é santo lá. A gente prega porque é um lugar bom para pregar. Não é, cara. É um pouco difícil de lidar. Mas droga tem em todo lugar. Infelizmente eu estou falando isso. Na escola. Onde o urbano ele perpetua, escola também é considerado missões urbanas. Para quem não tem conhecimento, isso é muito sério. Onde a tribo urbana, o urbano ele perpetua, a droga ela é como se fosse parte daquilo. Qualquer meio urbano que se levanta, a droga já vem embutida. Então o meio do skate não é diferente. Mas o que acontece? A sociedade começou a taxar o skatista como algo errado. Então assim, é muito comum nos tempos de hoje a gente falar, todo skatista é... Opa, fala mais alto. Maconheiro, o que mais? Todo skatista é... Vagabundo. Todo skatista é... O quê? Brigão. Vagabundo não. Não, é lógico que tem maconheiro, é lógico que tem vagabundo, é lógico que tem brigão. Mas sabe por que essa questão desses estereótipos se formarem foi algo incontrolável. E a gente nunca imaginou que isso ia tomar a cabeça massivamente das pessoas. Você viu que não precisou nem de esforço. Eu fiz algumas perguntas e ninguém sabia. Agora todo skatista é vagabundo, já está na ponta da língua. E virou isso. Quer dizer, virou a fala do povo. E eu pergunto para vocês, no meio dessa perseguição, no meio dessa luta, no meio dessa escolhação da comunidade de skate, o que a igreja naquela época fez? Sabe o que a igreja fez? Nada. É sério, a igreja não fez nada. Aliás, se eu contar algo negativo, vai contar como nada ainda? A igreja, ela foi e imitou o que a sociedade estava falando. Então a igreja naquela época começou a falar que todo skatista era maconheiro, todo skatista era vagabundo, todo skatista era bandido, todo skatista era gente errada. A própria igreja imitou o que a sociedade estava falando. E a gente corre esse risco o tempo todo, em todos os tempos. E essa questão ficou mais pesada, porque hoje, eu estou com 32 anos, eu lido com essa geração aí, que foi perseguida e que a igreja não fez nada. E sabe o que essa geração quer saber da igreja? Ela quer a igreja bem longe deles. E são as mentes mais influentes do skate no cenário atual brasileiro. Eu não vou citar nomes aqui, nem sei se está gravando, eu vou falar um dos caras aqui, né? Falou meu nome na igreja, vou orar por eles. Eles são as pessoas que tomam conta das maiores mídias, são os caras que fazem os maiores eventos de skate, e esses caras querem a igreja bem longe. E eles pregam skate sem igreja, porque no momento que eles mais precisavam, a igreja não fez nada. Isso é seríssimo. E hoje entendi meu chamado. Eu não vou deixar a igreja não fazer mais nada. Não, eu faço parte da igreja. Eu amo a igreja. Eu sei o quanto a igreja foi benéfica para a minha salvação. Eu tenho noção. E a gente não pode mais tratar as próximas gerações como nada. Nós tivemos outros exemplos. O próprio emo. Eu não era cristão nessa época. Quando o emo-core surgiu, o que a igreja fez com a galera emo? Nada. E o emo parou? Não. O emo continuou. Essa tendência cresceu e hoje virou uma cultura. A cultura do suicídio. É duro ouvir isso, né? É pesado. Nossa, a gente fala que a verdade liberta, ela liberta. Mas dói. Bom, hoje a nossa esperança é criar uma missão que caminha junto com a igreja. Porque a gente vai lutar. Nessa parte do skate, a igreja não vai errar mais não. A igreja ela vai ser resposta. O skatista não vai ser mais bicho de 7 cabeças. Não vai. O skatista vai ser gente. Porque é gente que vive e se levanta e faz a igreja ser relevante. É gente que crê em Cristo. Hoje a nossa missão tem o quê? Ela tem alguns objetivos rápidos, que é evangelismo. Nós somos evangelistas na intenção, focados em Cristo e na Bíblia. Skatistas, estamos mobilizando e capacitando skatistas para alcançar outros skatistas com uma mensagem cultural relevante. Serviço. O nosso ministério é baseado no serviço através do relacionamento. Então aqui na nossa missão não tem skatista vagabundo não. Vai trabalhar.
E o trabalho dele vai ser influência de todos os outros jovens que estão na pista. E temos raízes, somos um movimento de baixo para cima, capacitando e desenvolvendo ministérios locais, quer dizer, junto com a igreja. Nós temos para onde ir. Chutar avulso não. Entende? Se não fosse a minha igreja, eu não estava aqui. Entende? Pode passar. Esse é o nosso objetivo hoje. A Associação de Skatistas Cristãos do Brasil. O objetivo da SCB, que é a Associação de Skatistas Cristãos do Brasil, que é a Christian Skaters, né? É de dar suporte aos ministérios do skate no Brasil, provendo subsídios e ferramentas a fim de gerir, expandir e estruturar tais ministérios em todo o território nacional e também em ações globais, missões transculturais, enviar nossos skatistas para fora também, para eles também levantar igrejas naqueles países que o skate também está embutido. Atuar em conjunto com a igreja brasileira e agências missionárias na propagação do evangelho, dando todo o suporte a essas organizações quando fizerem referência a ministérios de skate. A igreja não tinha referência nenhuma, agora ela tem. E foi Deus que moveu isso. E é Deus que está nos direcionando para isso. E nós somos sérios, porque se vocês verem as pessoas envolvidas nisso aqui, vocês vão se assustar. É gente séria, é a igreja séria que está se envolvendo nisso, porque a gente não está brincando. O meu incentivo para levar de vez o Christian Skate a virar uma associação foi quando eu comecei a fazer enterro de skatista. Eu cheguei em um enterro que o menino foi assassinado, o pai falou: tem como você fazer o enterro do meu filho? E eu vi que se eu não fizesse o enterro do filho dele, não tinha ninguém que ia fazer. Vocês têm noção do que é isso? Então a minha posição é essa. Eu não volto mais atrás. Eu tenho um propósito. E eu estou olhando a igreja no futuro. Porque o filho de vocês vão começar a entender isso. Eles não vão ter mais diferença alguma com essa comunidade. Eles vão dialogar com isso aqui de uma forma que o skate, o evangelho, vão ser coisas que vão ter parecer sim. Não vai ser mais algo estranho. Vai ser algo real. Algo transformador. Pode passar. E como a gente está fazendo isso? Bom, a gente já está desde 2012 nessa correria, né? Nesse caminhar. Isso aqui, ó, é a Skateboard Bible, a Bíblia do skatista. Eu não tenho nenhuma aqui, infelizmente todas foram dadas, chegaram na mão de vários skatistas. Nós produzimos 5.000 Bíblias até agora. É uma Bíblia cristã, o Antigo e o Novo Testamento, e ela tem antes algumas páginas com vários testemunhos de skatistas cristãos, muitas lendas do skate famosas, e hoje essas pessoas são cristãos. Muitos deles são pastores e muitos deles são missionários e influenciam a nível global. O Brasil lançou isso aqui, junto com a Sociedade Bíblica hoje. O pastor Bruno Taioli, que está vindo para cá agora em abril, que é o detentor dessa Bíblia, ele está lançando essa Bíblia em vários países. Agora lançou na Itália, vai lançar agora nos Estados Unidos, depois vai sair em espanhol, vai lançar em francês e alemão. Projeto 100% brasileiro. Aleluia. Glória a Deus. A gente entendeu que essa galera precisa de uma Bíblia. Eles precisam ter uma Bíblia. E olha, é assustador. Quando você dá a Bíblia para um cara, tem aqueles caras que dão um pulo assim: nossa, uma Bíblia. Aí o cara começa a chorar, falando: meu Deus, cara, eu precisava de uma dessa. Eu precisava de uma dessa. E às vezes a gente dá a Bíblia para um cara, o cara com 666 na camiseta. E o cara recebe, meu. Eu falei: brother, isso aqui não é presente não, isso aqui é a tua caminhada. Você vai ler isso aqui e isso vai fazer parte das tuas escolhas. A gente está começando a colher o fruto de vários skatistas que receberam isso aqui na mão. Porque não é porque a Bíblia do skatista que ela é bonitinha, não é a Bíblia de Deus, cara. Fala da palavra de Deus. A gente tem que acreditar nessa palavra, gente. Entende? A sociedade bíblica não faz pacto com qualquer missão, não. Aqui é trabalho sério, reconhecido a nível global. A igreja brasileira não faz ideia disso. Nós criamos lá na ponta folhetos informativos dedicados ao skatista que façam essa meditação, que tragam essa meditação do skatista com o evangelho. E hoje nós estamos produzindo um material que vai abordar o ateísmo, o niilismo e o ceticismo, com frases de reflexões para ele começar a colocar as convicções dele sem Deus em pauta. Porque o cara tem que duvidar do que ele acredita. Não é possível. Não é possível. Se um cara desse acredita no ateísmo, mano, ele é mais crente do que eu, não é possível.
E aqui, quem conhece isso aqui? Quem conhece o skate? Olha, essa madeirinha aqui. Isso aqui se chama shape. E é um dos materiais para ilustrar o que a gente está fazendo com missão. Você vai numa loja de skate, tem vários shapes, certo? Vários. E aí você vai mexer lá. Capeta, filho do diabo, a droga, mulher nua, a apologia à droga, violência. Cara, você vê tudo. Eu tô mentindo, Thiago? Aí, ó. Você vê tudo. Isso aqui é uma ferramenta de publicidade também. Você envia uma mensagem através disso ou de qualquer outra coisa. A gente está entrando hoje para a cena do mercado como missão, para o mercado como organização. E hoje nós vamos trabalhar para que em breve o máximo possível de skate shops no Brasil inteiro tenha um shape falando de Jesus. Tem um shape sinalizando o Evangelho. Para que o cara olhe o capeta e fale, pô, legal o capeta, né? Pô, esse leão aqui, cara, que louco, vou levar. A gente precisa ser influente nessa cena também. Então a gente não está sendo uma missão que ainda está pensando, né? A gente já está indo. A gente está indo. E a gente quer convidar a igreja, vem junto. Que a gente vai ter muita boa nova para mandar para vocês. Que a gente não vai parar. Próximo. E esse aqui foi o marco como missão no ano passado, que abriu as nossas fronteiras, porque a igreja agora se interessa. Nós criamos um primeiro livro que fala sobre missiologia urbana com skate, escrita pelo pastor Marcelo Caldas, o pastor principal da nossa missão, foi pastor e diretor da MEAP, que trabalhou com a agência missionária, que trabalhou com ribeirinhos por anos, e nós criamos o primeiro livro, fez um sucesso no Brasil, até não cristão começou a comprar isso, e hoje foi lançado nos Estados Unidos e em todos os países, está vendendo no Amazon. Olha como Deus é bom. E os americanos estão começando a usufruir da nossa fonte. Eles estão aprendendo dos nossos ministérios. É brincadeira, não dá para acreditar nessas coisas. Tem que ter fé, não, tem que ter muita fé. Pode passar. E aí chega o ponto. Por que a gente também colocou essa questão de virar uma agência missionária? E por que a gente enfatiza tanto alguns enganos que tivemos como igreja no passado, e que não podemos mais, porque o skate está chegando num nível fora da sua proporção. Quem sabia que o skate virou esporte olímpico? Levanta a mão. Olha lá, não é todo mundo, tá vendo? E quem não sabia? Levanta a mão. Tá vendo? O skateboard, em 2020, pela primeira vez na história, estará nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. E o Brasil vai estar com uma das maiores equipes do mundo, concorrendo até a medalhas. Vocês têm noção da proporção que vai ter o skate depois disso? Bom, vou usar a frase do presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional. Por que ele colocou o skate como parte das Olimpíadas? Porque ele quer atrair os jovens. Porque segundo o ímpio, o jovem não se interessa pelas Olimpíadas. Ele colocou skate, surf e beisebol. E a gente não tem noção da proporção que vai gerar após as Olimpíadas. E se a igreja não tiver com a chavinha virada, essa coisa do passado já era, nós estamos trabalhando, somos igreja também no meio desse, a gente vai perder mais uma geração. E isso é muito sério. A gente está em contagem regressiva. A gente está atravessando o Brasil, conversando e ensinando várias igrejas, com workshops, com pregações, para a igreja já mudar a chave dela. O skate não pode ser mais um bicho de 7 cabeças para a gente. Pelo contrário, a gente tem que entender do que a gente está falando. Pode passar? Terminando já. Nós temos que ter fé que carregamos os valores e significados da comunidade celestial. Somos a representação do reino de Deus nessa terra. Pode passar? E também na cena do skate. Pode passar nas fotos? Aqui são várias fotos nossas aqui no Brasil. Pregação em várias pistas, várias igrejas se abriram hoje como porta nessa comunidade, vários ministérios hoje, além de evangelizar, discipulam vários skatistas, eles alcançam esse meio de uma forma assustadora, mas ainda é muito pouco, porque missão sem igreja não vai para lugar nenhum, vai para onde? Vai parar nela mesma? Então aqui são várias fotos dos nossos ministérios no Brasil inteiro. O próprio batismo do pastor Eduardo Frank batizando o Pedro, né? Um dos skatistas que foi o batismo. E a gente tem que ter fé.
A gente tem que ter fé, e a nossa fé hoje está virando atitude. Por quê? Hoje a missão do Brasil se tornou referência mundial. Nós marcamos uma reunião com todos os ministérios de skate agora, dia 13 e 14 de abril, em São Bernardo do Campo, na Skate House, que é um dos nossos projetos. E o que ocorre? Os americanos viram isso. E os americanos, eles querem vir para cá e já compraram passagem. Então nós vamos ter o Ulisses, pode passar? Isso. Pastor Buck, Califórnia, pastor da Skate Church, uma das igrejas mais relevantes com jovens skatistas nos Estados Unidos. Ulisses, fundador do Christian Skaters International, e o pastor Bruno Taiori, nosso pastor que criou a Skateboard Bible. Hoje ele está na Itália e ele está criando uma igreja com os skatistas italianos que já não tinham fé nenhuma. Em menos de 2 anos, essa galera está vindo para cá. Nós vamos incendiar a nossa galera, nós vamos dar início à nossa associação, nós vamos dar início à nossa agência missionária. A gente tem um objetivo, e é só capacitando a nossa galera que a gente vai conseguir fazer isso ser realidade, com muito trabalho, com muita oração, com a igreja entendendo a importância do nosso trabalho, da nossa missão e organização, e principalmente tendo fé em Deus, porque é Ele que supriu a gente até hoje, e é Ele que vai continuar suprindo. Pode passar. Não lutamos por uma igreja de skatistas, tá? Isso aí sempre tem que ser quebrado com a igreja. Lutamos por uma igreja de gente, pois skatista é Cristo. Nos salvou pessoas para que essas pessoas fossem e cuidassem de outras pessoas. E pode encerrar. Em Apocalipse, acho que esse é o versículo que mais incentiva a gente, porque isso aqui é quando Jesus realmente vencer. Essa é a vitória que a gente cantou no louvor hoje. Marchamos para Cristo, né? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes mortos, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nações. E as tribos urbanas estão naquela tribo ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Encerra, acabou. O skatista é a gente, e Deus nos levantou para anunciar a salvação e as boas novas para eles. E que Deus continue a abençoar a vida dessa igreja. Vamos juntos. Deus abençoe grandiosamente.